A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Irmãos, como sempre, a gente faz esse convite para a gente ler e meditar na palavra de Deus. E hoje nós estamos fazendo esse convite. A leitura hoje nós vamos fazer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Mas antes vamos orar e pedir sabedoria a nosso Deus, ao Pai de Jesus Cristo, nosso Pai também, ao Pai Santo que está no mais alto e sublime trono, Deus Criador de todas as coisas, único Deus e o único Criador também, que assim, através de Cristo Jesus, pela sua infinita e riquíssima misericórdia e graça e amor, Ele salvou o seu povo, através de sua palavra enviada ao mundo, em Cristo Jesus, seu amado Filho. Então vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo que está no céu, como sempre, Pai, nós te pedimos que o Senhor se faz presente em nosso meio, nós que estamos lendo e refletindo na sua palavra, mas abençoa também, se faz presente a todos aqueles que estão ouvindo e meditando na sua palavra também, através desse veículo de comunicação. Abençoa, Pai, todos nós, todas as nossas famílias, dai-nos sabedoria e seja, Senhor, nosso convidado de honra, através do seu Santo Espírito, nos dê sabedoria para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Pai, em nome de Jesus, tudo nós te pedimos, ó Deus. Também em nome de Jesus, ó Pai Santo que está no céu, nós te agradecemos em nome de vosso Filho amado, nosso eterno Salvador, Jesus Cristo, que o Senhor nos concedeu. Amém. Como a gente já falou, a leitura que a gente vai fazer é Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o 34. Assim nos fala a palavra de Deus. Título da leitura: A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado no curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios do mundo inteiro é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus
e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouros que não se desgastam, mas juntai no céu, porque lá o ladrão não pode roubar e nem a traça pode consumir. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Palavra de Deus, como sempre, a gente diz e afirma com toda convicção, sábia. Palavra de Deus infinitamente sábia, infinitamente poderosa, digna da gente ouvir e obedecer, porque é poderosa a palavra de Deus para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Amados irmãos, Jesus, com toda a infinita sabedoria recebida do Pai, com a palavra de Deus que veio e se fez carne nele, aqui nos explica que a gente não precisa estar inquietos, porque nós temos um Deus que pode fazer tudo por nós. Então a gente não pode aumentar e nem diminuir nada em nossa vida. Não está no nosso querer, está nas mãos de Deus. Deus faz como Ele quer e do jeito que quer, e Ele nos dá. Basta a gente crer e confiar. Diz que a gente não se preocupe com o nosso vestir, porque Deus nos dá de vestir. Ora, os lírios do campo, aqueles pés de roseiras, eles se vestem tão bem, Deus veste eles, cheios de folhagem verdes, flores. Quanto mais Ele não pode fazer a nós, que somos filhos dele, filhos do Pai. Pede para a gente não se preocupar com o que havemos de comer amanhã. Realmente nós somos o que Jesus disse aqui. Muitas vezes, homens e seres humanos de pouca fé, porque a gente devia usar essa fé que Deus nos deu, essa convicção que a gente tem da existência desse Deus que pode todas as coisas e que é o dono de tudo. Todas as coisas provêm de Deus, porque toda a criação foi criada por Ele e pertence a Ele. Então Jesus chama a gente de pequeno rebanho. Pequeno rebanho, não temas. Primeiramente diz assim, no 31 e no 32, versículo 31 diz: buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a palavra de Deus e crer que Deus tudo pode. Tudo Ele nos dá. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir tudo a Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão pelas nossas ofensas, e pede perdão a Deus, mas pede que a gente também, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Para a gente orar o Pai Nosso, para a gente pedir perdão a Deus, nós temos que antes também estar prontos para perdoar, porque como Jesus disse, se a gente não perdoar aqueles que nos ofendem, o nosso Pai também não vai nos perdoar. Por isso que Ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e depois o segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. E quem ama, perdoa. Foi o maior exemplo que Jesus nos deu, o perdão. Quando Ele viveu uma vida inquieta por esse mundo, Ele viveu em paz com o Pai. Jesus era um homem de paz e transmitia paz. Mas esse mundo
perturbou o nosso mestre, perseguiu tanto ele, mas ele venceu esse mundo, porque ele vivia ligado em orações com o Pai. E Deus assim deu toda a fortaleza a ele, e como o Pai deu essa fortaleza para Jesus vencer esse mundo. Jesus diz também: do jeito que o Pai me enviou, também vos enviou. O Senhor Jesus também, a gente confiando nele, ele nos dá condições da gente vencer esse mundo como ele venceu. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Basta crer e confiar. Não se preocupar com aquilo que a gente não pode fazer. Só quem pode é Deus. A gente não pode aumentar e nem diminuir um covado em nossa vida. Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados por Deus. O que é que quer dizer? Que todo o nosso projeto, Deus tem ele já criado antes da gente nascer. Quando a gente estava se formando no ventre de nossa mãe, Deus já sabia até a maneira. Ele viu a gente se formando no ventre de nossa mãe, e ele já sabia até a maneira da gente caminhar. Por isso nós temos esse Deus infinitamente poderoso, que tudo pode fazer por nós. Em nome de Jesus a gente pede em orações e ele nos concede. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o vosso Pai se encarrega de vos dar tudo. Ele diz: não se preocupem com as coisas terrenas, não dê prioridade a essas coisas terrenas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas, todas as nossas carências, Deus assim nos concede as bênçãos daquilo que a gente precisa, porque o nosso Pai, esse Pai poderoso e bondoso que é o nosso Criador, ele sabe tudo que a gente precisa antes da gente chegar a precisar, mas ele já sabe. Basta a gente crer, como o Senhor Jesus aqui manda, que a gente não se preocupe, e chama a gente meu pequeno rebanho, como aqui no versículo 31 ele diz: buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí no 32 ele diz: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Aí manda a gente fazer caridade por amor ao nosso próximo. Vendei vossos bens e dei esmolas. Mas ele manda que a gente faça o bem ao nosso próximo, sem ser para aparecer aos homens, mas faça por amor. Que quem faz por amor a Deus e em obediência a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, não faz para aparecer aos homens, mas faz para Deus. A gente faz o bem. Mandou Jesus a gente fazer dessa forma. Façam o bem uns aos outros, amem uns aos outros e deem. Deem de comer a quem tem fome, deem de vestir a quem está nu. Façam o bem, mas façam com a mão, para que a outra não veja. O que quer dizer isso? Façam vocês o bem, mas não faça para aparecer aos homens, porque os homens não têm galardão. Orem em silêncio, em vossos quartos, em oculto, tudo que vocês precisarem. Peça a Deus em oculto, e em público o vosso Pai lhe abençoa e concede os benefícios que vocês pedem a Ele em oculto. Porque o vosso Pai é infinitamente bom. Bom só existe um, que é Deus. Deus é infinitamente bom e está de ouvidos abertos para ouvir as orações de seus filhos, desse pequeno rebanho, como ele disse, porque Deus é um Deus vivo, ele escuta as orações, ele vê a gente, ele criou a gente, ele é um Deus vivo e mandou Jesus Cristo para nos dar vida e vida em abundância para esse povo vivo, que foi salvo por um Salvador vivo, que morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, e a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, porque somos nós
escritos no livro da vida do Cordeiro, que recebeu vida e vida em abundância no Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Sabedoria de Deus, bondade de Deus, misericórdia e amor de Deus pelos salvos em Cristo Jesus, o amado Filho desse Criador maravilhoso, Deus vivo. Orai e pedi a Ele e confiai. Ele vai dar o teu vestir, o teu comer, o teu beber. Jesus ainda manda a gente fazer o bem, dar esmolas sem aparecer aos homens, mas por amor ao nosso próximo e por amor a Deus, porque Deus nos dá até com sobra para a gente também acudir os necessitados, por amor a Deus sobre todas as coisas, por amor a Jesus Cristo, o meu, o seu, nosso Salvador, que é quem nos dá esse mandamento. Meu pequeno rebanho, ou pequenino rebanho, vendam seus bens, deem esmolas, como ele diz aqui. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas. Invistam, não aqui nessa terra, tudo aqui é passageiro. Tudo que a gente faz aqui para aparecer aos homens, não recebemos galardões porque os homens não têm nada, mas quando a gente faz para Deus, o galardão é certo. Quando a gente faz por amor a Deus, e quando a gente investe no reino de Deus em sua justiça, a palavra de Deus diz que o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, nem a ferrugem, porque Deus está guardado. Essa bolsa, esse investimento que a gente faz por amor, em fazer o bem por amor ao nosso próximo, está lá nos olhos de Deus, Deus vendo, porque Deus vê tudo. E pede, é interessante quando ele chama meu pequeno rebanho, aí é onde a gente sempre diz que é a minoria dos salvos em Cristo, porque a porta é estreita. O caminho é estreito também. Existe renúncia dessa vida pecaminosa. Porque Jesus disse, verdade é, aquele que renuncia a essa vida pecaminosa, que odiar os prazeres carnais desse mundo e renunciar a eles por amor a Jesus, perde essa vida terrena e pecaminosa sim, mas ganha algo muito melhor, porque ganha Axalá a vida eterna, é uma vida eterna em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus compensa por amor a gente obedecer, porque é algo certo. Deus não é o homem para que venha mentir. Deus é 100% verdadeiro, a palavra de Deus é verdade. Como assim falou Jesus, e verdade é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, Jesus quer dizer, a não ser através da palavra de Deus que se fez carne nele, através da obediência da palavra de Deus que ele ensinou, dos ensinamentos de Jesus, que Deus assim enviou ao mundo a palavra de Deus e se fez carne em seu Filho aqui na terra. Morreu o Cordeiro de Deus por nós, e ressuscitou e está vivo para assim interceder por nós, e no dia da segunda vinda dele vem, porque ele falou e verdade é, e Deus é fiel através de Cristo Jesus. Disse Jesus, gosto muito de falar, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, claro, determinado pelo Pai, que é o único que sabe o dia e a hora que Jesus vai vir buscar o seu povo, Jesus diz que vai vir de novo buscar esse povo para essas moradias celestiais na casa do Pai, porque Jesus disse, e eu creio com plena convicção, e todo aquele que ama a Deus, que ama Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus e obedece, ele crê nas promessas de Deus que são fiéis.
Jesus diz que onde ele estiver, ele quer que os salvos nele, os obedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos dele, esteja com ele também. Ele vai vir buscar esse povo. Esse povo lavados e remidos no sangue de Cristo, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue do Cordeiro, para poder entrar e receber através de Deus o direito de entrar na cidade pelas portas e comer da árvore da vida, que a gente já começa a se alimentar aqui, no momento que a gente ouve a palavra de Deus, através do ouvir, o ouvir da palavra de Deus, recebe o dom da fé, e a partir desse momento a gente recebe também o dom do Espírito Santo, porque nós recebemos o selo, e ele, o Espírito Santo do Senhor, passa a habitar em nós, como rios de água viva fluirão no seu ventre a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Ele disse, se referindo ao Espírito Santo, que todos aqueles que haveriam de crer e obedecer a palavra, haveriam de ter dentro de cada um de nós o Espírito Santo, porque todo aquele que nasce de novo pela água e pelo Espírito passa a ser morada de Deus em Espírito. Morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, porque Deus é vivo. Primeiramente, Deus habita no céu de glória, o mais alto e sublime trono, onde está Ele e o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, intercedendo por nós. E vem nos buscar para a gente também reinar com Ele. Isso é pela misericórdia e pela graça de Deus, e pelo amor de Deus, através de Cristo, por amor aos salvos em Cristo Jesus. Disse Jesus, verdade é. Manda a gente ser confiantes, não ficar inquietos, porque nós temos um Deus que pode fazer tudo por nós. E quando ele diz meu pequeno rebanho, ele confirma, porque é uma minoria. Esse pequeno rebanho é o pequeno rebanho que vai passar pela porta estreita, onde ele disse que é o caminho e que é a porta que nos conduz à salvação. É um pequeno rebanho, poucos vão passar por ela. Agora a imensidão dos que vão passar pela larga é muito maior. A porta larga é a que leva para a perdição. Falou Jesus, verdade é. A porta larga são aqueles que não creram e que não obedeceram a palavra de Cristo aqui na terra. São aqueles que não foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Foram aqueles que amaram mais essa vida pecaminosa do que a Cristo. Esses vão passar pela porta larga. E é uma imensidão grande, porque Jesus diz que os que amam Ele renunciam a essa vida pecaminosa. E como Ele chama aqui meu pequeno rebanho, Ele também diz que a porta estreita dos salvos, poucos vão passar por ela, a minoria. Chama meu pequeno rebanho nesse texto, e quando ele explica que a minoria vai passar pela porta da salvação, enquanto que a maioria vai passar pela porta larga, que é o caminho que leva à perdição. É o pessoal que viveram mais para satisfazer os prazeres carnais desse mundo. Morreram na incredulidade e foram esperar Jesus nos túmulos, na incredulidade. Desobedientes a Deus e amigos dos prazeres do mundo e inimigos de Deus. Mas aqueles que odiarem essa vida pecaminosa, Jesus falou e verdade é, por amor a Jesus, quem renunciar ao pecado e às obras da carne, que são inimigos de Deus, esses herdarão o reino dos céus, porque nasceram de novo pela água e pelo Espírito. E como ele diz, quem é nascido da carne é carne. Os que são nascidos da carne e não obtêm o novo nascimento, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus. Diz a palavra de Deus e nós cremos e é verdade. Jesus disse que para poder herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. Tem que morrer a velha criatura pecaminosa e nascer um novo homem obediente a Deus com o selo do Espírito Santo, que é no momento em que crê,
quando ouve a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, chamados para obedecer, o selo do Espírito Santo é recebido, porque é Jesus que nos concede, e a gente passa a ser nesse momento em que morre a velha criatura e nasce um novo homem pela água e pelo Espírito. A gente passa a ser filhos de Deus e amigos de Deus, porque no momento em que a gente se torna filhos e amigos de Deus, a gente se torna inimigos do mundo e de seus prazeres carnais, inimigo do mundo e de suas obras carnais, que são obras inimigas de Deus. E quem pratica as obras carnais desse mundo, como a bebedeira exagerada, o alcoolismo exagerado, viciados, os bebarrões não entrarão no reino dos céus. Como os que praticam a prostituição também não herdarão o reino dos céus, porque é obra da carne. Todos aqueles que mentem, os mentirosos, ficarão de fora do reino dos céus, porque são filhos do maligno, porque o maligno é o pai da mentira. E Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Aqueles que mentem são filhos do maligno. Preciso é morrer a velha criatura pecaminosa e morrer em nós essas obras malignas do maligno, obras que são inimigas de Deus. A gente deve morrer a velha criatura que praticava elas no passado e nascer através do poder de Deus, pela água e pelo Espírito, o homem agora obediente aos frutos do Espírito, para se tornar filhos de Deus, com o selo do Espírito Santo. E no dia da vinda de Cristo, a gente ir com Ele, morar nas mansões celestiais, onde Ele falou: na casa de meu Pai há muitas mansões, ou seja, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, Ele não teria dito, como Ele disse. Mas Ele falou, verdade é. Se faz necessário, através do poder de Deus, morrer a velha criatura pecaminosa desse mundo, morrer a mentira. Aquele que mentia não mente, não minta mais, mas fala a verdade, porque Deus é a verdade e a vida. Aquele que se prostituía não se prostitua mais, porque Deus nos deu um casamento para que evite a prostituição. Deus criou o homem para ser esposo de uma só mulher, e a mulher para ser esposa de um só homem, e gerar filhos que são frutos, família, dom de Deus, abençoada por Deus. Porque sexo dentro do casamento é bênção de Deus. O sexo fora do casamento é maldição, é abominação contra Deus e é pecado. Porém, meus irmãos, o casamento é dádiva de Deus. Homem, seja marido de uma só mulher. Mulher, seja esposo de um só homem. Homem, ame sua esposa como Cristo amou e ama a sua igreja, como diz a palavra. Mulheres, sejam atuais, porque do mesmo jeito que até hoje Jesus é o cabeça da igreja, e do mesmo jeito que Jesus ama a sua igreja, também vocês, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, do mesmo jeito que a igreja está e é, e sempre foi e vai ser sempre submissa a Jesus Cristo, o cabeça do corpo, que Deus assim nos concedeu. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não se debandem nem acompanhem a modernização do mundo, que só leva para a morte. Deus não criou você, mulher, para ser cabeça. Deus criou você para ser uma adjuntora, uma ajudadora do homem, mãe de família. Seja submisso à palavra de Deus. Seja submisso a seu esposo, como a palavra de Deus manda. Marido, seja o cabeça de sua família, porque desde o princípio que Deus criou assim. Deus criou o homem para a glória de Deus, e Deus criou a mulher para a glória do homem. E a hierarquia que Deus assim fez na criação
é que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Muito embora que espiritualmente falando, o homem depende da mulher e a mulher do homem para poder, através da carne, gerar famílias. Mas espiritualmente falando, somos iguais. Espiritualmente falando, nós vamos receber corpos iguais, tanto o homem como a mulher. Aqueles que creram e obedeceram na palavra vão receber em corpos incorruptíveis, corpos não mais pecaminosos, mas corpos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, corpos angelicais, como Jesus disse. E todo aquele que crê na palavra e obedece na ressurreição vai receber corpos iguais aos anjos, onde não se casam nem se dão em casamento, mas de plena igualdade assim. Vamos viver louvando e glorificando esse Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos nós salvos em Cristo Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, comigo e com minha família esteja, e com todos vocês também. E que toda honra e toda glória seja do nosso Deus vivo, infinitamente vivo, Criador único, Deus único. Nunca houve nem vai haver mais de um Deus, só existe esse Deus, que nos concedeu o único Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu o único Espírito Santo para a gente assim entender a sua palavra, que nos chamou para a gente ser batizados em um só batismo, que nos chamou para uma só esperança de salvação em Cristo Jesus. Povo do Deus vivo, existe um só corpo, isto a nível mundial. Vários membros existem nesse corpo, mas é um só corpo. Membros governados por um só cabeça, e corpo único governado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o meu, o seu, nosso Salvador. A paz de Jesus com todos nós esteja, hoje e eternamente. Povo salvo em Cristo, povo de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amém.